Muito bem. Então, em relação à segurança, nós vamos ver aqui como que a gente pode utilizar, como a gente pode utilizando um outro tipo de binding, que é o WS Binding do próprio framework WCF, configurar a nossa aplicação para que ela transfira os dados entre cliente e servidor de forma encriptada, ok? Ou criptografada, né? Muito bem, para fazer esse teste, então, para mostrar como é que está atualmente, como é que vai ficar, a gente vai fazer o seguinte. Eu estou com esse programa aqui, o Fiddler, instalado, que na verdade é um HTTP Debugging Proxy, onde eu vou rastrear ou mapear as requisições ou o tráfego de dados HTTP aqui na minha máquina, tá ok? Ele está mapeando agora, né? Eu vou ter que fazer uma modificação no meu serviço também, que eu já fiz, na verdade, que é o seguinte, para funcionar junto com esse Fiddler. Na verdade, você pode até utilizar outro. Isso aqui é até outro mecanismo de monitoramento das requisições HTTP. Na verdade, eu estou usando o Fiddler, você poderia utilizar um outro, tá? Então, para mim usar o Fiddler, eu tenho que fazer algumas modificações aqui na minha configuração do serviço, da chamada do serviço, da chamada do endpoint, tá ok? Para que funcione. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou modificando o endereço de destino da minha chamada de localhost para IPv4.fiddler, ou seja, para que ele passe por esse meu monitor aqui. Tá, okay? Então, na verdade, o que eu fiz foi basicamente esse trecho de código para fazer isso, tá? Para forçar a passada pelo meu monitorador aqui de requisições HTTP. Eu vou executar a minha aplicação. Lembrando que se eu quiser monitorar o conteúdo das mensagens para efeito de debug, o melhor é usar o Service Trace Viewer, né? Que foi aquele ferramenta que a gente viu anteriormente. Nesse caso aqui eu só quero mostrar o mecanismo de segurança que o WSF fornece. Eu não estou interessado em monitorar, né, as mensagens, estou interessado em mostrar o mecanismo de segurança. Por esse motivo eu estou usando essa outra ferramenta. E vou mostrar como que a gente pode deixar esse tráfego de dados mais seguro, né? Então, observe que eu vou transferir aqui. Então, vou pesquisar lá o cliente Miguel. Foi e voltou com o ID e o sobrenome. E se a gente for aqui no Fiddler, a gente observa que o tráfego de dados de retorno foi totalmente aberto, né? Então, a informação estava disponível para quem quisesse capturar essa informação na rede. Voltou o ID e voltou meu nome com o sobrenome, tá ok? Para mudar isso, então, eu vou fazer uma alteração no tipo de binding, né? Lá no nosso servidor. Então, aqui no nosso host, eu vou substituir o nosso binding, que está um binding básico, pelo WS Binding. O WS HTTP Binding ele já fornece, por default, alguns mecanismos de segurança, entre eles o segurança de mensagem. Tá? Obviamente que, além do WS HTTP Binding, o WCF fornece outros tipos de binding, e aí você tem que se aprofundar e procurar estudar os outros mecanismos de binding de acordo com a sua necessidade. No entanto, se você quiser simplesmente adicionar de forma simples e fácil e rápida a segurança de mensagem, basta você utilizar esse WS HTTP Binding, né? Mudando a configuração de binding que é fornecida automaticamente pelo WCF. Na verdade, essa aqui foi a gente que escreveu, mas quando a gente cria um serviço WCF, ele já adiciona, se eu não me engano, é a configuração básica de binding, tá? De binding HTTP. Eu vou então atualizar agora o meu serviço, meu cliente, melhor dizendo, né? Por quê? Observe o seguinte, lá no meu form, que é o form cliente, ele está com um binding básico, né? HTTP básico também. Então nós vamos atualizar para que mude para o WS. Tá ok? E aqui então já mudou para o WS, né? Eu vou fechar a minha aplicação.
aqui, né, que eu usei só para atualizar o serviço. E nós vamos então ver a diferença agora no tráfego de dados, né? Fazer a mesma pesquisa. Voltou, a gente vai olhar. Muito mais requisições e respostas foram efetuadas entre o cliente e o servidor. E se nós observe que aqui a gente já tem uma primeira requisição, que é uma resposta de segurança aqui com token, né? E se nós observarmos as demais mensagens, a gente vai observar que a gente tem então uma chave, né? E um dado cifrado ou encriptado ou criptografado, né? Então aqui está a mesma requisição, porém agora ela está circulando com todos os mecanismos de segurança, inclusive com informações cifradas, né? Criptografadas entre o nosso servidor e o nosso cliente. Lembrando que o que eu fiz foi mudar o tipo de binding do básico para o AWS. Existem outros mecanismos de segurança que podem ser adotados, inclusive relacionados à autenticação, né? Além dessa segurança de mensagens, que você pode estudar aí por fora, estudar por conta própria para verificar de acordo com as suas necessidades aqueles que você vai adicionar à sua aplicação. Ok? Mas segurança básica de transferência de dados, né? Basta a gente modificar o tipo de binding para o AWS HTTP Binding. Era isso, então na sequência a gente continua com mais algumas práticas.